Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, do Evangelho de Mateus. Eu queria alguns minutos da sua atenção, aonde você vai perceber aqui o perigo que é alguém andar distraído na presença de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28, diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou pois sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Você percebe, queridos irmãos, Jesus ele vai ter com os discípulos, e há um momento em que eles, pensando ser um fantasma, eles gritaram, e ao gritar Jesus disse: Tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E aí Pedro diz assim: Se és tu, manda-me e ter contigo, andando por sobre as águas. E Jesus disse: Vem, Pedro. Pedro desce do barco onde ele está com os outros discípulos e vai em direção de Jesus, aonde Jesus estava sobre as águas. E até então Pedro está andando sobre a tempestade. Os olhos de Pedro estão em Jesus. Enquanto os olhos de Pedro estão em Cristo, enquanto Pedro não se distrai, ele está andando sobre a tempestade. Ele está vencendo seus maiores desafios. Pedro está vencendo, eu digo aqui a você, certamente um dos maiores desafios da sua vida, andando sobre as águas, enquanto os olhos estão em Jesus Cristo. Mas há um momento que ele se distrai. E é o momento que alguém se distrai onde mora o perigo. Porque a partir do momento que alguém se distrai, começa a esfriar na fé. Quando alguém se distrai, começa a andar em maus companhias, em outros caminhos. Quando alguém se distrai, começa a andar na companhia de pessoas erradas. No momento em que alguém se distrai na presença de Deus, ela se perde espiritualmente falando na fé. Quando alguém se distrai, ela começa a andar sem a direção, ela começa a estar num canto, em outro, simplesmente por estar distraída na presença de Deus. Alguém distraído na presença de Deus é alguém que muitas vezes ela está no lugar e em outro, e ela acha que é comum, é normal, está no lugar e em outro ao mesmo tempo, praticando exatamente as coisas que praticava quando era velha criatura. Alguém distraído, mesmo estando na presença de Deus, ela vai para o forró. Alguém distraído na presença de Deus, ela deixa a dúvida subir o coração. Alguém distraído na presença de Deus, ela começa a ver as falhas de todo mundo, começa a ver os erros de todo mundo, mas ela não vê o seu erro próprio, a sua falha própria. Alguém, quando está distraído na presença de Deus, ela consegue ver o erro de todo mundo, mas ela não consegue enxergar o seu próprio erro. Ela não consegue perceber suas falhas próprias. Ela não consegue se dar conta de que o erro está em si mesmo. Então, cuidado com a distração, porque a distração ela acaba casamento, a distração ela acaba ministério, a distração ela destrói família, a distração ela fecha a porta. A distração ela só acrescenta o que é ruim na vida de todos aqueles que distraído andam na presença de Deus. Alguém quando está distraído na presença de Deus, ela simplesmente começa a naufragar na fé, ela começa a esfriar. Alguém distraído, muitas vezes, espiritualmente, em vez da vida andar para frente, parece que as coisas amarram, não andam. Quando alguém se distrai, ela começa a naufragar, começa a submergi-lo, porque ela deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para um lado ou para outro, espiritualmente ela começa a naufragar. Assim são as pessoas que estão distraídas na presença de Deus. Todos aqueles que estão distraídos estão naufragando de um jeito ou de outro, está esmorecendo na fé, está desistindo, está submergindo em meio à tempestade. Em vez da pessoa ter força, continuar andando sobre o problema, sobre a tempestade, continuar vencendo seus maiores desafios, continuar vencendo os seus limites, continuar vencendo os problemas, tem pessoa que ela está esfriando de tal maneira, tem pessoa que ela se encontra distraída de tal maneira que os problemas estão tendo o controle da vida dela.
em vez dela ter o controle do que acontece à sua volta. A pessoa desanimada porque está distraída. Então cuidado com a distração, queridos, porque a distração é algo perigoso. A distração, ela afasta alguém da presença de Deus. A distração, em vez de levar alguém a segurar na mão de Jesus, ela simplesmente te tira do caminho certo e te leva para os caminhos errados. Então cuidado com a distração, porque a distração não vai te acrescentar nada de bom, só vai te acrescentar problema em vez de solução, tá? Ou alguém, quando ela está distraída, ela consegue ver o problema na vida de todo mundo, ela consegue ver o erro de todo mundo, mas ela não consegue ver seu erro próprio. Então cuidado com a distração, porque quando alguém encontra-se distraído, espiritualmente se torna cego. A pessoa não consegue enxergar sua falha própria, seu erro próprio. A pessoa distraída, ela aponta o erro de todo mundo, mas não vê o seu. A pessoa distraída, ela consegue enxergar o erro na vida de todas as pessoas, mas ela não enxerga que o erro está nela própria. Então cuidado com a distração, porque quando alguém começa a ver o erro dos outros e não o seu erro próprio, isso sugere que esse alguém está naufragando na fé. Isso significa que esse alguém espiritualmente está enfraquecendo. Isso significa que esse alguém está naufragando na fé, em vez de continuar firme andando sobre o problema, andando sobre a tempestade. Quando alguém começa, muitas das vezes, a se distrair, o problema começa a ter o controle da vida dela, em vez dela continuar tendo o controle do que sua volta acontece. Tá bom, queridos? Então, se você quer vencer seus maiores desafios, se você quer vencer os problemas, se você quer vencer a tempestade, se você quer vencer a si mesmo, você não pode se distrair, porque é no momento de distração que o inimigo aproxima, é no momento de distração que o inimigo aproveita da nossa fraqueza, é no momento de distração que o adversário se aproxima, simplesmente para tentar de alguma maneira nos distrair, para que a gente deixe de olhar para Jesus e passe a olhar para a falha disso ou daquilo. Então, tome muito cuidado com a distração. Esteja mais atento a partir de hoje, porque a distração ela não acrescenta nada de bom na vida de ninguém. Tá bom? E vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.